Olá! Aprovada na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência começa a tramitar no Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, senador. Eu agradeço, Renata. Muito bom estar aqui contigo num tema tão importante para todo o povo brasileiro, que é a Previdência. Senador, o senhor está há 33 anos no Parlamento, não é isso? O 33. Foi deputado constituinte? 4 vezes. Deputado constituinte, depois mais 3 senador. Então, 4 mandatos de deputado federal. E como é que o senhor vê o conflito que todos os governantes do país identificaram e tentaram mudar em relação ao que a Constituição previu para a Previdência e Seguridade Social? É que nesse país, infelizmente, muita gente não reconhece. Eu fui constituinte, a chamada Constituição Cidadã, né? Essa palavra é de Ulisses Guimarães. Tenho saudade daqueles tempos de Mário Covas, Ulisses Guimarães, né? Manuel Brizola, grandes líderes que marcaram o seu tempo, sem sombra de dúvida. E que sabiam articular, negociar, dialogar. Tancredo Neves também, não dá para negar. Enfim, se eu vou lá, eu vou passar lá para o Juscelino Kubitschek e vou terminar lá em Getúlio. Mas o que eu queria dizer é que eu lamento muito, porque foi um pacto social ali, aquele, principalmente, eu diria, independente da questão do trabalhador, e todo mundo sabe que eu defendo com muito amor, é o da Seguridade Social, que estava a saúde, assistência e previdência. Está ali. É o tripé fundamental, porque tu cuida da assistência social para todo o povo, saúde, que é fundamental para as nossas vidas, né? E a previdência, claro, alguém pode estar vindo, mas a educação, claro que a educação também, nós tivemos um carinho especial, como também a segurança. Agora lá, vamos tratar da previdência. Lá nós tratamos que a previdência teria uma cesta de impostos que iam abastecer a nossa previdência para sustentar os benefícios de todos os aposentados, pensionistas, enfim. E ali nós falávamos, e colocamos, está escrito, tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, empregado, empregador, CONFINS, toda vez que vende ou compra alguma coisa. Então, se tivessem respeitado na íntegra, não estou falando só de um governo ou de outro, o que estava escrito ali, nós com certeza não teríamos problemas nenhum na nossa Previdência. Não respeitaram e chegamos a esse momento em que entra governo, sai governo e se caminha, em qualquer crise, é atingir os direitos dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas. Claro que eu discordo radicalmente. Leio uma Constituição, eu presidi a CPI da Previdência. Lá eu comprovei, e já falei aqui, inclusive, no outro programa com você. Ela só não é superavitária comprovadamente porque eles não fazem encontro de contas. Se fazer um encontro de contas, que tudo que nós arrecadamos para a Previdência, sem sombra de dúvida, e não fosse desviado para outros fins, não fosse cobrado, porque não é cobrado devidamente, só de sonegação, sabe quanto que é no Brasil? Dados da Receita, não é do país não, e nem é da CPI. Agora, numa audiência que eu fiz há 10 dias atrás, 626 bilhões por ano. Senador, mas mesmo com a projeção de crescimento populacional do país, o senhor acredita que não é necessário fazer grandes mudanças em relação à Previdência? Não é necessário. O problema da Previdência é no aspecto de arrecadar e pagar. Não é isso que eles querem ouvir? É isso que eles só trabalham com números. Eu também trabalho com números. Mas se eu digo para ti, se eu posso ter 626 bi por ano a mais, não está resolvido o problema da Previdência? Então, ataquem a sonegação, ataquem o desvio do dinheiro. Por que não combatem os grandes devedores? Não combatem. Isso aqui é uma ilusão que vão fazer. Esse governo sai, talvez venha um outro governo, vai de novo falar que tem que fazer uma outra reforma da Previdência. Esse aqui já está falando que querem botar aqui no Senado, que é um serviço sujo, que eu espero que o Senado não faça, querem retornar a capitalização. O que é isso? A capitalização não deu certo em país do mundo nenhum. Agora vão trazer para o Brasil e vão dizer que isso é bom para o brasileiro? O cara vai se aposentar com $6 por ano, ou com meio salário mínimo? Absurdo. E tem questões nessa reforma que merecem, desculpa a expressão, né? Mas tinha que ter uma xingação, eu sou do tempo da xingação. Ou seja, a indignação da gente tem pontos que é absurdo. Se quiser, eu cito alguns pontos que eu acho absurdos e que eu vou perguntar para os senadores aqui no plenário se concordam com isso. Primeiro, questão número 1, o Senado não pode ser uma casa carimbadora. Eu venho dizendo isso há mais de 2 meses, que já fez isso na reforma trabalhista, tem feito isso em MPs,
quer fazer uma outra MP que está vindo, é tal de liberdade econômica, que chegou aqui com 7, 8 artigos, já está com mais de 50, e a maioria... Chamada de MP Jumbo, MP Jumbo, que tudo tira direito do povo trabalhador. Não dá, o Senado tem que se debruçar, discutir, avaliar e colocar. Mas quer alguns exemplos, eu coloco aqui dos absurdos que tem nessa reforma. Eu só queria, antes da gente entrar na avaliação dos tópicos específicos, assim, entre os insatisfeitos com o texto, existe alguma estratégia prevista para tentar modificar a reforma no Senado? Claro, nós não jogamos toalha nunca, sou que nem jogador de boxe. Jogador de boxe, que nem, como é que chama? Aquele esporte que é o boxe e tantas lutas nesse esporte, né? Nós vamos fazer com a sociedade civil, o corpo a corpo, queremos fazer quantos debates for necessário, nas comissões, na CDH com certeza, vai ter no mínimo 1, 2, 3 por semana, né? Porque eu presido, e lá eu vou fazer, queira ou não queira eu vou fazer. Na CCJ... Mas o debate da proposta de emenda à Constituição, ele vai ser na CCJ? Não necessariamente. Alguém vai proibir, na Comissão de Direitos Humanos, eu discutir o interesse dos trabalhadores aposentados e a reforma da Previdência? Não vai. E eu vou fazer lá, no mínimo 2 por semana. A CCJ também vai fazer. Acho que eu espero, para convencer os senadores, eu quero convencer os senadores, mas eu quero que você que esteja em casa ouvindo, saiba que o teu direito de se aposentar está em perigo com essa reforma. Vamos pegar só um exemplo, já que eu estou falando nisso. Aposentadoria especial. Calcule, você é mineiro. Você precisa trabalhar numa mina com 20 anos. Eles reconhecem que a tua área é insalubre, penosa, enfim, é de alto risco. Só pode ficar lá 15 anos. 20 com 15, dá quanto? 35. E não pode trabalhar com mais de 50 anos, 55 anos. O 55. falando no plenário. 20 mais 15, 35. Para 55, 20. O que você faz com esses 20 anos? Sabe quanto você vai receber nesses 20 anos? Nem um centavo. Você diz que na mina não pode trabalhar mais, tu está apto a se aposentar. Só que o governo diz só quando tivesse 55 anos. O pulmão já está afetado, trabalhando numa mina, mas vamos pegar agora um metalúrgico, que é mais comum, pode se aposentar. E eles reconheceram na proposta que vem da Câmara, 25 anos. 25 anos você tem de contribuição. Começou com 20 para 45. Agora para 60, 45 para 60, mais 15 anos que você vai... Como é que fica esses 15 anos do metalúrgico? E vai ficar olhando, procurando, pedindo esmola na rua, porque ele não poderá mais trabalhar. Querem outro exemplo gravíssimo? O senhor acredita que as mudanças em relação à aposentadoria especial por insalubridade seria o ponto mais grave agora da atual reforma? É tão grave, tantos que esse é um dos mais graves. Vou dar outro aqui, ó. BPC. Eles falam que retiraram toda a questão do BPC. Só que eles estão botando na Constituição uma proposta que o critério passa a ser definitivamente, bota na Constituição, que é 1/4 da renda per capita familiar para receber do BPC. O Supremo já está decidindo, baseado no Estatuto, que eu fui o autor, que pode ser um salário mínimo. Mas quando eles botam na Constituição, o Supremo não pode fazer mais nada. Isso aqui é um absurdo. Vai consagrar que se na sua casa tiver uma renda per capita que ultrapasse 1/4 do salário mínimo, que é mais ou menos R$250, ninguém pode ganhar o BPC. Esse é um deles. A média de cálculo. A média de cálculo passa de ser de toda a tua vida laboral. Cidadão, pegou meu caso, eu nessa fábrica eu estava ganhando, digamos que eu estivesse ganhando, como exemplo, R$5.000. Pela lei de hoje, você pega 80%, ou seja, 80 maiores de contribuições, e faz o cálculo. Te dá próximo, digamos... E aí exclui aquele início da carreira, isso, né? Que isso. todo mundo começa no a Senai, trabalhar quando eu comecei, eu ganhava meio salário mínimo, né? Que ganhava muito pouco. Agora não. Agora é toda a vida laboral. Significa que vai ter prejuízo para você que vai se aposentar, digamos, em novembro. Porque queira ou não queira, até outubro aqui deve ser aprovada essa reforma, eu queira ou não queira. Você que preparou para se aposentar em novembro, que estava sonhando se aposentar, digamos, com R$2.000, pode diminuir, conforme o caso, de 20% a 30% ou até 40%. E daí, isso é justo? Não é justo. É irracional, é cruel, é uma maldade que estão fazendo com o nosso povo e nossa gente. E nós não podemos dizer amém a isso, mas de jeito nenhum. Então vai ser corpo a corpo, vai ser debate, vai ser documentos comprovando que isso aqui, como está, não pode ser aprovado. Mais um ponto, senador, pensão por morte. Isso aqui também outro dos pontos considerados é uma polêmicos, das grandes preocupações de todas as pessoas. Calcule, o casal, os dois, ganhavam R$2.000. Um deles vem a falecer. Você
Se já tem um vencimento correspondente a R$ 2.000, R$ 2.500, você não tem direito. Mas, pelo outro lado, também poderá receber, conforme o caso, correspondente a uma pensão menor que o próprio salário mínimo. Quando a Constituição brasileira diz que ninguém pode receber de benefício menos que um salário mínimo. Por isso alterar a Constituição, por isso alterar a Constituição, claro. Por isso que isso é uma emenda constitucional e por isso, tanto no BPC como também nessa questão, eles querem botar na Constituição que o benefício da pensão por morte pode ser até menor que um salário mínimo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Teria muito mais pontos para falar, mas, em todo caso, não deu. Mas a vida continua, volto aqui. Volta sim. A gente conversou com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a reforma da Previdência. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.